Buenas pessoal, Ederson da ConnexTI aqui e hoje nesse novo vídeo a gente vai repassar as configurações iniciais do UserOut e do NGRules, tá? Ativando o serviço de autenticação com o UserOut e ativando a descoberta de endereços do NGRules com base nos UID-cards configurados ou categorias, enfim. Tá? Nos últimos vídeos a gente já fez a ativação das ferramentas, tá? Então eu já validei o e-mail, já fiz a solicitação do trial tanto do UserOut como do NG, que isso aqui é uma dobradinha, né? Ambas as ferramentas precisam estar ativas. E agora eu vou fazer a ativação desses serviços dentro da minha rede LAN, nesse laboratório, né, dentro da minha rede LAN aqui no 92.168.150, ok? Inicialmente a gente vai iniciar a configuração com o UserOut, tá? Basicamente nós temos que ativar o serviço, tá? Podemos configurar um idle time. O que é esse idle time? É o tempo que a estação, depois de autenticada, ela vai ficar ativa caso ela não tenha mais nenhum tipo de interação na rede. Por padrão, então, são 4 horas, podemos manter dessa forma, podemos configurar 8, enfim, o tempo que o ambiente exige. Tá? Eu tenho informações da licença, tá? Nesse caso aqui ela está em modo trial. Eu posso ativar ou não o Captive Portal, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ativar o Captive Portal da própria ferramenta, o Captive Portal do UserOut. Também tenho a interação com o Captive Portal do próprio PFSense, tá? Eu vou selecionar em qual interface esse Captive Portal que eu acabei de ativar aqui em cima, ele vai ser exibido, tá? Então, nesse caso aqui, na interface LAN, né? Caso eu tenha interfaces Wi-Fi visitante, enfim, ou alguma outra interface onde que eu queira ativar a autenticação, eu posso selecionar ela aqui, tá? Vou ter a base, vou ter qual é a base de autenticação, tá? Ou seja, qual é a origem dos usuários que eu vou autenticar, tá? Então, nesse caso aqui, como é um exemplo prático e bem simples, eu vou utilizar a base local da própria ferramenta, do próprio UserOut, tá? Mas tenho também a opção de usuários do PFSense, tenho também opções que mais para frente a gente vai mostrar como fazer a integração com o AD, tá? Consigo utilizar usuários do OpenVPN, consigo utilizar, enfim, URL externa, né? Enfim, dependendo do ambiente, eu tenho várias formas de autenticação aqui, tá? Aqui embaixo eu vou fazer a configuração então de qual que é o IP, qual que é o IP que vai subir a instância do Captive Portal. Nesse caso aqui eu vou utilizar o IP da própria interface do PFSense, né? 192.168.150.1, tá? E eu tenho também a possibilidade de fazer a configuração do Redirect Page, né? Ou seja, após esse usuário ele acessar o Captive Portal, se autenticar por ele, qual página vai ser direcionada, né? Então, por padrão, a configuração vai ser para o Google, certo? Show, perfeito. Então, essa é a configuração padrão. Aqui embaixo nós temos também a opção de logs, a opção de grupos, né? Então, aqui no grupo nesse caso aqui eu vou fazer a configuração de um grupo local da própria ferramenta, tá? Mas eu tenho integração com o E2 Guardian, quando o ambiente exige proxy, eu tenho configuração com integração com grupos do Active Directory, né? Enfim, tenho vários grupos com o Samba, né? Só o E2 Guardian, enfim, dependendo do cenário é uma configuração distinta. Nesse caso aqui eu vou utilizar local user out groups, ou seja, grupos locais da própria ferramenta, certo? Com as configurações aplicadas, dou um save aqui. Próximo passo, vou configurar um grupo, tá? Então, nesse caso aqui, qual que vai ser o grupo onde os usuários autenticados eles vão ser alocados após a autenticação? Eu vou dar um ADD e vou configurar aqui o grupo padrão, por exemplo. Acesso padrão, certo? Nesse caso aqui, eu posso ou não alocar os usuários nesse grupo, certo? O que vai acontecer? Quando você não
menciona qual usuário pertence ao grupo, a ferramenta ela atribui aquele usuário ao primeiro grupo configurado, né? Então, nesse caso aqui, todos os usuários vão ser alocados no grupo padrão, até porque é só um exemplo, né? Aqui eu não vou aplicar políticas de acesso ainda, tá? Estou fazendo essa configuração inicial para mostrar o funcionamento básico da ferramenta, né? Então, feito a configuração do grupo padrão, dou um save. Grupo criado, né? O terceiro passo eu vou fazer a configuração do usuário agora aqui. Tá, então eu vou adicionar um usuário, vou colocar aqui support, full name, né? A senha, uma senha padrão, né? O usuário, a configuração do usuário padrão é essa, né? Então, basicamente, eu preciso ter um username, vou criar um username para ele, vou ter um nome completo para ele e a senha, né? Caso você queira preencher o restante das informações aqui, sem problema nenhum, tá? Mas campos obrigatórios são esses três, tá? Também tenho a opção de você autenticar de forma transparente, né? Utilizando o MAC address nesse caso, né? Então, posso ativar a opção aqui e adicionar o MAC address, atribuir o MAC do dispositivo que esse usuário acessa aqui nesse cadastro. E aí, toda vez que aquele MAC ficar ativo na tabela ARP do PFSense, a ferramenta vai autenticar de forma transparente o dispositivo, certo? Nesse caso aqui, eu não vou utilizar. Criei o save, aplico o save, show. Usuário criado, usuário suporte está criado, certo? Aqui dentro de General ainda, tá? Então eu vou fazer a configuração agora do WPAD, tá? Create, clicando aqui já é uma automação da própria ferramenta, tá? Então eu vou criar o WPAD Configurator aqui, tá? Já criou a configuração, né? Se nós viermos aqui no WPAD, vocês vão ver que existe uma instância na loopback criada na porta 80. O que é isso? Esse serviço WPAD ele é o responsável por subir a instância, né, por responder à instância do Captive Portal da ferramenta. Tá? Então, sem ele, não vai ser exibido, não vai ser direcionado à tela de autenticação do userout. Beleza? WPAD criado, né? Agora nós vamos vir aqui em NGRules, vamos ativar o NGRules, que vai fazer a identificação, né, dos endereços com base nas categorias configuradas, com base nos wildcards configurados, enfim, né? Então, a configuração ela é bem simples, tá? Eu vou ativar aqui o serviço, mais uma vez, eu vou selecionar quais são as minhas interfaces WANs, né? Eu posso subir o monitoramento do tráfego em interfaces WAN e LANs, né? Por padrão, a gente já vem uma pré-configuração onde que a WAN ela vai monitorar portas adicionais, que você adiciona ou retira aqui embaixo, né? E as portas LANs, né, as interfaces LANs que você quer monitorar, vão monitorar tráfego DNS e HTTPS, certo? TLS. Fechou, você seleciona as interfaces aqui e você dá um apply. Ele vai me alertar que não há nenhuma regra criada, né? Então a gente vai só por exemplo, a gente vai criar uma regra aqui, por exemplo, do WhatsApp, né? Criar uma regra do WhatsApp, vou criar uma regra aqui de sites governamentais e eu vou criar aqui uma regra de bancos também, que são bastante utilizados na maioria dos ambientes, né? Vou dar um create, ele já faz a automação e cria as regras aqui para mim, né? E aqui no real time o serviço já está iniciado, certo? Mesma coisa aqui no NGRules, no userout, desculpa, que já tem processos analisando aliases, já está dizendo que foi encontrado um usuário, né? Enfim, já iniciou o serviço aqui, beleza? Agora, com essa configuração aplicada, né, eu vou vir aqui na minha máquina virtual Windows, que está atrás deste PFSense que a gente acabou de configurar com o IP 192.168.150.50, né? E eu vou tentar navegar nela. Se você adicionar aqui, tentar, por exemplo, connectei.com.br, repare que ele já direcionou para o meu Captive Portal. Perfeito? Eu vou fazer a autenticação,
né? Suporte a senha que eu criei lá no meu usuário e a página já está redirecionando para o Google, certo? Se nós retornarmos agora para o PFSense, para o WebGui aqui do PFSense, né? Ó, repare aqui no log do userout, ele já vai ter autenticado o meu usuário suporte, autenticou através do Captive Portal. Beleza? Se nós olharmos aqui em Active Sessions, nós temos o usuário suporte que foi alocado no grupo padrão. Tá? Ele traz a informação de qual estação que se autenticou nesse usuário também e quando foi a última atividade dele. Certo? Seguindo com isso, então, se nós ativarmos, se nós verificarmos os logs, eu também consigo analisar um histórico de usuários autenticados, né? Qual que foi a origem dessa autenticação, enfim, traz mais algumas informações aqui. E, além disso, eu consigo validar os acessos que esse usuário fez. E, além aqui dos logs, né? Então, aqui em logs, Firewall, você consegue já acompanhar o que o usuário suporte no IP 192.168.150.50 está acessando. Repare que está aparecendo a página do Google que ele foi redirecionado, certo? E esse log aqui, ele só é possível quando você ativar, né, o log nas regras de Firewall. Então, repare que ele vai me mostrar o que está sendo acessado e em qual regra de Firewall esse tráfego está sendo permitido. Então, se nós viermos aqui em Firewall Rules, né, na interface onde que a minha máquina virtual está alocada, eu tenho uma regra padrão aqui, né, com uma descrição regra padrão e com o log ativo. Tá? O log do userout, ele reaproveita, né, essa funcionalidade do system log do pfSense, certo? Então, repare que eu ativei o log e criei uma descrição para essa regra, certo? E com base nisso, vai ser exibido aqui dentro do userout tudo o que o usuário, a partir de agora, tudo o que o usuário está acessando, certo? Dentro do ngRules, tá? Nós também conseguimos agora acompanhar, né? Então, com base nas regras que eu criei aqui, né? NG Bancos, NG GovBR e WhatsApp, né? Enfim, então se agora dentro da minha VM aqui, depois de autenticado, eu fizer um acesso, por exemplo, num site bb.com.br, né, que é o site de banco, ou no gov.br, né, o ngRules ele já vai estar monitorando, né? Ele já está monitorando esse acesso e já vai começar a alimentar as listas com os endereços que ele identificou, né? Então, se nós viermos aqui, além disso, agora, então, aqui em tabelas, né, do pfSense, onde que fica os aliases, né? Então, eu posso ver que, por exemplo, já existem endereços na categoria de bancos e já existem endereços na categoria Gov. Olha só quanto endereço ele identificou relacionado a site do governo só com acesso a GovBR. Perfeito? E além disso, né, se nós viermos aqui dentro do userout, né, nos logs do userout, você vai ver que ele acessou, né, esses endereços. Você consegue monitorar isso aqui nos logs. Beleza, pessoal? Acredito que era isso, tá? Qualquer dúvida, ficamos à disposição e até a próxima.